Após forte pressão pela não renovação do contrato do atacante holandês Memphis, Osmar Stabile cogitou renunciar ao cargo de presidente do Corinthians. Corinthians tem nova investigação do Ministério Público, dessa vez envolvendo a empresa em que o clube pagou quase 7 milhões de reais. E o lateral direito Fagner desabafou em seu reencontro com o Corinthians e revelou a forma ao qual ele foi avisado para deixar o clube. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o lateral direito Fagner. Fagner que é considerado por muitos corintianos como ídolo do Corinthians, jogador que fez sucesso em sua segunda passagem, deixou o clube no início do ano passado, reencontrou o Corinthians nesse final de semana e acabou desabafando e fazendo uma importante revelação. O Fagner é um jogador que acabou criando muita identificação com o Corinthians. Fagner que, na verdade, começou no futebol pelo Timão, formado no Corinthians, cria do terrão, ele que deixou o Corinthians no período ali, daquele período do rebaixamento, ele surgiu nos profissionais no período do rebaixamento, foi embora e retornou ao clube em 2014 e até ali, meados de 2022, 2023, titular absoluto da lateral direita e ainda por cima, um dos melhores jogadores, se não o melhor da posição durante vários anos. Enfim, a passagem do Fagner, a segunda dele pelo Timão, chegou ao fim no início de 2025, quando o Corinthians decidiu emprestá-lo à equipe do Cruzeiro. Nesse início de ano, ele rescindiu com o Corinthians e acabou acertando com o Cruzeiro de forma definitiva. Jogou contra o Timão na Arena pela primeira vez no domingo, dia 16. E após a partida, o Fagner decidiu falar com jornalistas e acabou fazendo uma importante revelação sobre a sua saída do Corinthians. Na verdade, ele fez um desabafo. Para falar a verdade, só acho que poderiam ter sido bem transparentes com relação à maneira como foi dada a minha saída. Eles deixaram de uma maneira como se eu tivesse pedido para ir embora, porque tinha ido para a reserva. Só que me pediram para sair daqui por telefone. Foi uma coisa meio chata. Acho que muitos torcedores do Corinthians não sabem disso, que fui pedido para me retirar por telefone, pois não fazia mais parte do time. E ainda por cima o Fagner disse: e nunca falei mal de ninguém, não falei nada, segurei isso até hoje, mas acho que o torcedor merece saber disso, pois nunca partiu de mim, partiu da antiga diretoria, mas a gente põe um ponto final nisso, acho importante o torcedor saber. Então, o Fagner desabafou e acabou fazendo aí uma importante revelação sobre a sua saída, a forma ao qual ele deixou o clube, que inclusive dizendo que não foi opção dele. A minha opinião quanto a essa revelação do Fagner é a seguinte: o Fagner, ele desabafou, acabou falando algo que ele estava guardando e mais cedo ou mais tarde ele iria revelar, isso é fato. Uma coisa é certa, vou falar a verdade para vocês. Eu achei que o Fagner que realmente quis sair do clube depois de ter perdido a posição para o Mateuzinho e tudo mais, eu sinceramente acreditei que era o próprio Fagner. Agora, é importante alguns detalhes também. O Fagner, no período ali de 24, 25, o Fagner parecia estar um tanto quanto não esquentando muito com as coisas, forma física estranha, não estava aparentemente se dedicando da forma ao qual deveria se dedicar, principalmente pela história que ele construiu no Corinthians. O Fagner fez quase 600 jogos com a camisa do Timão. Então, para mim, ele estava fora de forma, não estava se dedicando totalmente. Foi para o Cruzeiro e rapidamente a aparência física dele mudou totalmente. Então, tem esses detalhes também que acabam fazendo a diferença. O Fagner, ele construiu
uma história muito bonita no Corinthians, conquistou títulos importantes, enfim, passou e agora é vida que segue, mas também sempre existem os dois lados. No Corinthians, para mim, ele não estava, pelo menos, aparentando tanta dedicação. E agora vamos falar sobre mais uma investigação do Ministério Público dentro do Corinthians. Dessa vez, o MP investiga a relação do Corinthians com a empresa que recebeu quase 7 milhões de reais do clube. Inclusive, o Corinthians nem sabe se realmente os serviços foram prestados, inclusive admitindo falha no processo. O Corinthians admitiu falta de controle e o Ministério Público acabou abrindo uma nova investigação. E dessa vez, o centro dessa nova investigação do MP é a empresa que tinha com o Corinthians um acordo em que haviam sorteios envolvendo ali as rabiscadinhas. Vamos lá. O MP abriu um procedimento investigatório criminal para apurar a relação comercial entre o Corinthians e a Incentiva, empresa responsável pelo programa Fiel da Sorte. E o que mais assusta nessa história é uma admissão feita pelo próprio Corinthians. O clube reconheceu que não tinha controle dos serviços prestados pela empresa. Mesmo assim, foram pagos mais de 6 milhões e 900 mil reais entre agosto de 2023 e abril de 2026. Segundo o Corinthians, a Incentiva nunca apresentou os relatórios e a prestação de contas que serviriam de base para os pagamentos. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como o Corinthians pagou milhões por um serviço que o próprio clube admite não ter conseguido controlar? Então, o promotor Cássio Concerino, que está à frente das investigações, quer apurar, entre outras coisas, se houve devolução de valores a dirigentes ou colaboradores e eventual desvio de dinheiro do clube. A investigação também cita possíveis crimes como estelionato, furto, apropriação indébita, crime tributário, falsidade ideológica e associação criminosa. E não para por aí. O programa foi praticamente esquecido pelos canais oficiais do clube a partir de abril de 2024, mas os pagamentos continuaram. Em 3 anos foram 34 prestações mensais e a última chegou a mais de 343 mil reais. Então, é impossível olhar para tudo isso e não questionar quem estava fiscalizando o dinheiro do Corinthians. Então, não estamos falando de quaisquer valores, quase 7 milhões de reais, e ainda por cima, sem o clube ter controle desses pagamentos. Inacreditável. A minha opinião quanto a essa investigação que o Ministério Público abriu para investigar tudo que envolve o Corinthians e a Fiel da Sorte é a seguinte: impressionante como vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai procurando e as coisas vão surgindo. Estamos falando de um clube que mal está conseguindo pagar salários, atrasa alguns dias, tem direitos de imagem com os jogadores atrasados, premiações, bonificações e quase 400 mil reais indo embora e ninguém sabe por quê, sem prestação de contas. Como que pode um clube do tamanho do Corinthians pagando por algo que não sabe se realmente estava recebendo a prestação do serviço? E outra, por que tão caro? O que essa empresa sorteava? Carros? Helicópteros? Navios? Iates? Não é possível isso. Então, sinceramente, é revoltante para mim como torcedor. E tomara, o que estou falando aqui é tudo que está baseado no Ministério Público. Tomara que essa investigação seja rápida e se descubra. Na verdade, é tanta coisa que tem que descobrir dentro do Corinthians, é inacreditável as coisas que acontecem. Para mim, mais uma grande bomba que está prestes a explodir. Por quê? A suspeita do Ministério Público é para onde o dinheiro foi. E se as coisas confirmarem o que está sendo suspeito, muita coisa ali vai acontecer dentro do clube e a situação vai esquentar. Então,
mais uma grande bomba que pode explodir. Na verdade, já está explodindo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma bomba. Dessa vez envolvendo Osmar Stabile, atual presidente do Corinthians. Depois dele ter decidido não renovar o contrato do atacante holandês Memphis, e aí surgirem os protestos, a pressão, ele cogitou deixar a presidência do clube e ainda há quem acredite que ele, na verdade, ainda segue indeciso depois de tudo que aconteceu, principalmente nesse último final de semana. Conforme acompanhamos, desde o dia 11 de agosto, quando o Corinthians subiu uma nota em que o presidente Osmar Stabile assumia a responsabilidade pela não renovação do contrato do atacante holandês Memphis, muitas críticas, muita pressão para os lados do presidente, inclusive protestos acontecendo, faixas estendidas por várias regiões da cidade de São Paulo, fora Osmar Stabile, intervenção judicial já, inclusive com faixas de protesto sendo colocadas em frente à casa do presidente. Então, mediante a toda essa pressão, segundo informações do UOL, ele cogitou renunciar ao cargo no último final de semana, após a sua família ter sofrido ameaças a toda essa questão envolvendo Memphis. Segundo relatos do próprio Stabile, que está na informação do UOL, ao seu grupo de apoio no Parque São Jorge, sua esposa, filha, ficaram assustadas com ameaças recebidas nas redes sociais. A situação chegou a outro nível, como eu disse a vocês, piorando ainda mais, quando faixas foram colocadas em frente à casa do atual presidente. O cenário, na verdade, sucessório também acaba pesando em caso de saída do Osmar Stabile. O vice-presidente Armando Mendonça é quem assumiria, mas absolutamente que a pressão ainda iria continuar enorme, porque o Armando Mendonça é alvo de investigação relacionada ao desaparecimento de materiais esportivos no clube, os supostos desvios de materiais da Nike. Inclusive, foi denunciado e já se tornou réu nesse caso. Então, diante de todo esse cenário, pessoas próximas ao Osmar Stabile convenceram ele a não renunciar. Então, mas há quem diga que ainda o presidente está com muita dúvida, principalmente depois do que aconteceu com seus familiares. Então, vamos aguardar e vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias. A minha opinião quanto a essa informação que o Osmar Stabile cogitou renunciar ao cargo é a seguinte. Primeiramente, quero deixar algo aqui muito bem explicado da minha visão. Protestos pacíficos são ótimos. É direito, na verdade, de cada um protestar. Agora, ameaçar familiares, isso é inaceitável. Então, tem que também, não pode confundir o que é direito de protesto com crime. Isso não pode fazer, ameaçar ninguém. Então, estamos falando de algo que sai fora da realidade. Uma coisa, o Osmar Stabile tem que saber que ser presidente do Corinthians, a pressão é enorme. Agora eu estou falando do que está acontecendo contra ele, dos protestos e tudo mais. Aquilo que aconteceu no último final de semana, tudo envolvendo a não renovação do Memphis, faz parte de alguém que é mandatário principal, presidente do Corinthians. Se o Osmar Stabile cogitou renunciar ao cargo, o seu sucessor seria o Armando Mendonça. Se o Armando Mendonça, para mim, sinceramente, não tem condições, nem era para estar, era para ter se afastado, enquanto as investigações contra ele seguem. O outro seria o Romeu Tuma Júnior. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, tudo isso é mais um grande motivo para a intervenção judicial.
o Corinthians não tem mais condições de ser governado. Vejam só o ponto que as coisas chegaram. Para mim, está decretando isso, tudo isso. Estão pedindo para decretar a intervenção judicial. É o que eu falo para vocês que é a única saída para o Corinthians. Enfim, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Teremos aí dias importantes sobre Memphis, se realmente vai ficar ou se vai embora de uma vez por todas. Mas é um Corinthians que as coisas são muito complicadas. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo e também deixem o like e o hype. Tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!